Livro Pensamento e Vida. Estamos chegando agora na lição 28, Enfermidades. A enfermidade é um grande limite para o espírito. Nessa sublime escola de educação da alma chamada Terra, todos nós caminhamos e procuramos refletir a grandeza do amor divino para que todos nós possamos estabelecer em nossos caminhos uma meta sublime que define a nossa rota na direção do Pai. E é tendo a enfermidade como aquilo que vai limitar o espírito, aquilo que vai dar um norte para o espírito, aquilo que vai dizer, daqui você não passa. Logicamente que nós vamos encontrar com pessoas que vão desenvolver as mais diferentes teorias sobre isso. Mas a doença existe, os problemas congênitos existem e nós temos que buscar os meios de tratar as pessoas. Se nós não procurarmos meios de tentar resolver os problemas que apresentados pelas pessoas, onde nós vamos chegar e de que forma nós vamos estar amanhã. Portanto, esse convite que o Emmanuel nos faz, que ele nos traz, é de grandes reflexões. O livro Pensamento e Vida é um livro que a gente deve anualmente dar uma lida, são 30 mensagens. E nessas 30 mensagens ele nos dá conceitos importantes para enfrentarmos as adversidades da vida, conceitos importantes para enfrentarmos o nosso dia a dia. E nas enfermidades não seria diferente. Ninguém poderá dizer que toda enfermidade, a rigor, esteja vinculada aos processos de elaboração da vida mental, mas todos podemos garantir que os processos de elaboração da vida mental guardam positiva influenciação sobre todas as doenças. Isso daqui é a parte mais sublime que nós temos dessa afirmação. A elaboração da vida mental vai criar para nós as condições de saúde e de doença. Haja visto, parágrafo 212 do Organon de Samuel Hahnemann, ele mostra que o remédio para tratar e curar a pessoa, ele deve, embora tem pessoas que não gostam da palavra curar, mas então vamos dizer, restituir a saúde à pessoa, é um remédio que for capaz de causar os sintomas mentais, emocionais, comportamentais, morais na pessoa. Dê o nome que der, mas tem que ser sintomas subjetivo para criar as reações positivas da saúde positiva da pessoa. Então vamos procurar entender, vamos procurar construir, vamos procurar edificar o nosso entendimento de que o processo de elaboração da vida mental guardam positiva influenciação sobre todas as doenças. Como nós elaboramos as nossas reações mentais. Então, é a partir dessa elaboração das nossas reações mentais, é que nós vamos construir a nossa vida, nós vamos construir o nosso dia a dia. E no caso, o remédio homeopático, ele vai ajudar a gente a corrigir nossa postura mental, a voltar um pouco para a nossa essência. E ao voltarmos um pouco para a nossa essência, nós estaremos recuperando a nossa saúde ou nos livrando, melhor dizendo, de um bloco de adoecimentos que nos prejudicava. Compete agora procurar nos observar e corrigir outro bloco de adoecimento até que a saúde seja restituída. Se vocês quiserem se inteirar mais, busque Organon, Gels-Organon, parágrafo 212, e o Gels-Organon-PL, vai vir o parágrafo 212 e vai vir o parágrafo 184. Vamos voltar aqui para o nosso estudo. Há moléstias que têm, sem dúvida, função preponderante nos serviços de purificação do espírito, surgindo com a criatura no berço ou seguindo-a por anos a fio na direção do túmulo. Então, vai ter sim doenças preponderantes no serviço de purificação, conforme a lição 94 a 107 do livro Consolador, que ele vai mostrando para nós a importância de nós procurarmos entender que tem determinadas pessoas que a doença é o remédio. Lógico que os remédios vão sempre trazer uma melhor qualidade de vida, Deus é justo, mas aquela pessoa terá sempre uma limitação para que ela não saia do prumo. E à medida que a pessoa se dedica com assiduidade na causa espírita, busca fazer suas tarefas com disciplina, com responsabilidade,
participa de uma reunião mediúnica, onde ela procura trabalhar os conceitos cristãos e, na função que ela exerce dentro da reunião mediúnica, exerce bem. Espíritos que a acompanham vão vindo, um após o outro, vão sendo trabalhados, vão passando as suas comunicações, vão dando vão expressando seus conflitos, e a pessoa automaticamente vai melhorando. Isso a gente já viu na prática, não adianta discutir. Ou você dedica-se à causa de corpo e alma e recebe os benefícios, ou você se perde nos seus labirintos do dia a dia e não cria os seus benefícios. As inibições congeniais, as mutilações imprevistas e as enfermidades dificilmente curáveis catalogam-se indiscutivelmente na tabela das provações necessárias. Como certos medicamentos imprescindíveis figuram na ficha de socorro ao doente. Da mesma forma, como nós vemos aqui, as pessoas têm o seu momento de dificuldade, têm o seu momento de dor, mas também tem os remédios que vão ajudá-la. Mas tem algumas que ela já nasce com aquela doença. É um problema congênito. E ao você mexer num problema congênito, você pode melhorar a qualidade de vida da pessoa, mas corrigir aquele ali vai depender de uma série enorme de fatores. A mente precisa ser corrigida. Os alicerces dos sentimentos, os alicerces da imaginação da pessoa precisam ser corrigidos. E muitas das vezes aquela limitação é a tua salvação, é a salvação dela, porque naquela limitação é onde ela vai encontrar o melhor caminho para se desenvolver espiritualmente. Não é para você aceitar o sofrimento. Veja, sempre o seguinte: o que eu estou aprendendo com isso? Onde eu posso chegar com essa limitação? E a partir dali, você vai seguir os caminhos necessários para que você consiga estabelecer metas, para que você consiga construir um mundo melhor, um mundo mais objetivo, mais de fé, de esperança, de fraternidade para todos nós. Tem provação que é necessária, mas também sempre a socorro divino vai vir com o remédio justo para que a gente possa melhorar a qualidade de vida. Restabelecer a saúde, aí é uma outra situação, mas é possível. Contudo, os sintomas patológicos na experiência comum, em maioria esmagadora, decorrem dos reflexos infelizes da mente sobre o veículo de nossa manifestação, operando desajustes nos implementos que o compõem. Aí ele já coloca que os sintomas patológicos, em maioria esmagadora, decorrem dos reflexos infelizes da mente. Isso é o princípio homeopático. Isso aqui é a pura homeopatia. Aqui ele está confirmando tudo o que o Hahnemann diz. Se vocês pegarem o Organon, nós temos o Organon comentado com 687 páginas. O Organon ele vai trazer para nós todos os princípios homeopáticos. E aquele princípio mais importante que todo homeopata deve ter guardado no coração da alma é que os reflexos infelizes da mente é que nos adoecem. É que nos degenera a organização física a partir de uma degeneração ou de um conjunto de energias tóxicas geradas na estrutura perispirítica. Faz-se necessário, então, compreendermos que a desintoxicação psíquica do homem, a desintoxicação psíquica do ser humano, é que vai fazer com que ele estabeleça seus padrões de melhoria e de aperfeiçoamento para o seu crescimento espiritual. Aqueles espíritas que têm dúvidas sobre a homeopatia funciona ou não, aqui está a confirmação de tudo que o Hahnemann diz. E não poderia ser diferente. Toda emoção violenta sobre o corpo é semelhante a martelada forte sobre as engrenagens de máquina sensível. E toda aflição amimalhada é como ferrugem destruidora, prejudicando-lhe o funcionamento. É necessário que nós entendamos que precisamos controlar as nossas emoções. Vem a Copa do Mundo, vem as finais dos campeonatos,
e as pessoas deixam suas emoções aflorarem com toda a força, esquecidos das responsabilidades pessoais que cada um de nós temos, de enfrentarmos-nos intimamente para educar as nossas emoções e também sabermos que deixar nosso corpo preso às aflições, seja pela derrota do time, ou seja pelos tormentos do movimento sociopolítico e econômico do mundo, é também forma negativa de nós nos adoecermos. E quando nós vamos ver nessa questão das aflições pelas condições socioeconômicas do mundo atual, nós vamos ver que toda essa situação de aflição engendra e desenvolve e exacerba o luitismo. A alegria destrambelhada pode conduzir a pessoa para uma exacerbação de um lado, de uma das componentes do tuberculinismo, que é a exacerbação do ego, a exacerbação da personalidade, criando condições para estabelecer outros processos mais complexos. Então, educar as emoções, educar os sentimentos, é tudo o que nós precisamos para empreendermos a nossa caminhada rumo ao Pai, esperando que amanhã seja melhor do que hoje. E melhoremos sempre tal qual é a lei, porque está na lei que o homem deve procurar se aperfeiçoar-se cada vez mais, que o homem deve procurar melhorar as suas disposições íntimas cada vez mais. E nós estamos aqui na Terra para esse processo de aprendizado, para esse processo de reorganização mental, para esse processo de reestruturação dos nossos sentimentos, rumo a um mundo de alegria e de felicidade que nos aguarda, se soubermos construir e trabalhar intimamente para que o bem prevaleça em nossos corações e em nosso sentimento, onde quer que estejamos. Sabe hoje a medicina que toda tensão mental acarreta distúrbios de importância no corpo físico. Hoje tento esquecer, abafar isso aqui por alguns profissionais, outros tentam entender melhor, e para aqueles que trabalham com as terapias energéticas e naturais, isso aqui é uma verdade incontestável. Toda tensão mental, de alegria ou de tristeza, ela traz algum tipo de distúrbio no nosso corpo físico. A culpa, principalmente, nós vamos ver no livro No Mundo Maior, no capítulo 6, quando nós vamos deparar com toda a gênese da criação da AIDS, no meu entendimento, a partir de um conjunto de ações que a pessoa fazia na exacerbação do ego, ali naquele momento de alegria, e depois na retraição do ego, o ego retraído, na culpa, no conflito íntimo, e aí gerando intoxicações perigosíssimas, que a espiritualidade vai lá e dá uma ajuda para ela melhorar aquela situação, coloca ali um freio e lhe dá um novo caminho, um novo norte para o seu processo evolutivo. Nós temos ele no nosso site, Kardec Espiritismo, e também no nosso site, CS Terapias, como se dar esse processo de adoecimento e cura para todos nós entendermos como devemos agir e de que forma vamos enfrentar as nossas adversidades, de que forma nós vamos enfrentar a nosso íntimo para que a gente consiga melhor posição espiritual, melhor condição de saúde física e mental, emocional, e com isso superarmos obstáculos buscando a nossa evolução. Estabelecido o conflito espiritual, quase sempre as glândulas salivares paralisam as suas secreções e o estômago, entrando em espasmos, nega-se a produção do ácido clorídrico, provocando perturbações digestivas a se expressarem na chamada colite mucosa. Já está dando uma dica para nós. E esse conflito espiritual vai trazer essas alterações na glândula salivar, que vai trazer problema no estômago e que vai trazer problema digestivo e que vai trazer uma colite na mucosa. E tem outra. Essas inflamações nas mucosas gástricas podem também ser derivadas da supressão da sinusite e da infecção de garganta. E na hora que a pessoa tentar suprimir essa colite nervosa, essa infecção das mucosas estomacais, ele poderá ter, primeiramente, uma tensão muito grande, muita ansiedade, muita irritabilidade, e como bipolar e tantas outras situações mais complexas, e depois alterações mentais, tais como depressão, ou euforia,
ou as duas juntas, ou outros problemas sérios relativos ao processo de reequilíbrio de um organismo fisiopsiquicamente doente. É importante a gente estudar isso, é importante a gente entender, porque Emmanuel aqui está mostrando para a gente as consequências de nossas ações sobre nós mesmos, e a gente só está colocando uma ampliação daquilo que nós estudamos, que foi a homeopatia. Atingindo esse fenômeno primário, que muitas vezes abre portas a temíveis calamidades orgânicas. Os desajustamentos gastrointestinais repetidos acabam arruinando os processos da nutrição que interessam ao estímulo nervoso, determinando variados sintomas, desde a mais leve irritação da membrana gástrica até a loucura de abordagem complexa. Então, a gente que fica procurando entender o processo de loucura, e hoje eu estava pensando muito sobre isso, interessante, que eu vi fazer esse estudo, a gente parece que o conflito espiritual, como ele surgiu, como ele começou, de que forma ele se estabeleceu, talvez nós não vamos conseguir responder nessa vida, em vidas passadas, com reflexos nessa vida, a partir de intoxicações fisiopsíquicas, tudo é possível. Mas o que é importante nós entendermos que elas são de abordagem complexa. E aí nós vamos ver que todas as alterações mentais graves está presente o tuberculinismo, como um miasma muito atuante. E aí, ao tentarmos tratar o luitismo, aflora-se o luitismo, ao tratar o luitismo, aflora o tuberculinismo, e cria-se um ciclo, onde cada vez mais vai diminuindo o nível de intensidade dos adoecimentos, até que restabeleça a saúde. Mas em alguns casos, se existir a ingestão de drogas mais complexas, mais pesadas, pode trazer consequências mais graves, de difícil reparação. Então nós estamos aqui fazendo uma abordagem para o tempo que nós nos predispomos a fazer esse estudo, e também nos limitando aqui no texto, ampliando bem pouco, mas temos que ampliar um pouco mais, trazendo para vocês um dos aspectos, um dos pontos necessários à recuperação da saúde e ao entendimento dos complexos adoecedores. O pensamento sombrio adoece. O corpo são e agrava os males do corpo enfermo. Nós temos que ter cuidado com os nossos pensamentos. Nós temos que estar sempre vigiando os nossos pensamentos, porque eles nos adoecem, eles complicam os nossos adoecimentos e nos leva a passar por determinadas situações onde seremos chamados ao ajuste de conta para restabelecermos o equilíbrio físico e mental. Trabalhemos, pois, meus irmãos, para o reerguimento do espírito humano, para o reerguimento das nossas emoções, dos nossos sentimentos, e trabalharmos intimamente pelas realizações sublimes do amor. Se não é aconselhável envenenar o aparelho fisiológico pela ingestão de substâncias que o aprisione no vício, então na hora de nós nos alimentarmos, nós temos que ter cuidado com o tipo de alimento que nos vicie, que nos induza a querer comer mais, que nos induza a outros processos mais complexos de vícios dos mais variados. É imperioso evitar os desregramentos da alma que lhe impõem desequilíbrios aviltantes, quais sejam aqueles auridos nas decepções e nos dissabores que adotamos por flagelo constante do campo íntimo. Por flagelos constantes do campo íntimo. Quando a gente lê Sexo Além da Morte, vai nos mostrando uma questão extremamente importante. E ali fica bem claro o que é aiditismo, que nós descrevemos no livro Homeopatia, Tratamento para o Espírito e para o Corpo. Homeopatia, Tratamento para o Espírito e para o Corpo. Tem inclusive uma playlist deste livro aí no YouTube para você estudar. E tem o livro também para você adquirir. Você pode adquiri-lo e enriquecer seus conhecimentos com uma ciência transcendente que é a homeopatia do ponto de vista espírita. E aí as coisas ficam mais amplas, podem ficar mais complexas para um, mas mais simples para outros. Mas, de todo jeito, nós temos responsabilidades muito grandes. Então, meus irmãos, nós temos que entender isso aqui. Todos os regramentos dos vícios psíquicos
sexo, fumo, álcool, droga, falar mal da vida dos outros, ser preguiçoso, ser negligente, vão trazendo consequências e desequilíbrios para a alma. E, por conseguinte, a disposição de fazer o bem, a disposição de construir um mundo íntimo melhor, a disposição de fazermos-nos melhores, vai fazer com que estejamos em condições de nos aperfeiçoar, de nos melhorarmos e, principalmente, de construirmos um amanhã melhor para todos nós. E é isso que a doutrina espírita nos convida. E é para isso que a filosofia homeopática nos alerta. Nós temos que ser pessoas sóbrias, pessoas que agem com equilíbrio, pessoas que tomam posturas no dia a dia com responsabilidade e pessoas que se busquem orientar para um novo norte, para um novo caminho, para um novo padrão existencial. E nessas condições, a alma, presa ao corpo com suas limitações, com suas tendências, precisa compreender a importância de evangelizar-se e educar-se. Controle sua mente, eduque seus conflitos e evangelize seus sentimentos. É a grande forma para que a gente cresça espiritualmente, para que a gente procure se aperfeiçoar, para que a gente procure se aprimorar ao longo da nossa existência, que a gente tanto labora para chegarmos mais próximos do Pai. Cuidado com os seus dissabores, que muitos deles você mesmo cria por invigilância, por deixar de ouvir o pai, deixar de ouvir a mãe. E alguns a gente traz enraizados na alma, de decorrência de ações de passados de outras existências, que vêm para nós como limitadores, e que ao desbloquearmos essa energia para termos um melhor acesso a ele, vamos criar, a partir de um somatório dos nossos conteúdos transcendentes, e principalmente da nossa evangelização íntima, e da nossa desintoxicação pelo espiritual, novas condições para resgatarmos as dívidas do passado sobre um outro prisma que não seja o da dor. É possível? Sim, mas é necessário que nós venhamos a abrir o coração, a despertarmos-nos para as realidades sublimes da vida, quando todos nós estaremos incluídos em um conjunto de forças já elaboradas pelo Pai, nos impulsionando para o bem, porque essas forças já existem em nós mesmos. Basta acionarmos-las, que como filhos de Deus merecemos o melhor, merecemos trabalhar para a luz. Ao entendermos isso, assim como Paulo de Tarso no deserto, eis-me aqui, Senhor, o que quero que eu faça, nós saberemos também dizer, dentro da nossa pequenez, mas Senhor, aqui está o teu servo necessitado do trabalho edificante. Abençoe-no, ilumine-no, para que nós possamos todos, unidos no bem, edificarmos as forças do amor no nosso planeta. E nós podemos, porque quem trabalha para o bem sintoniza com as forças divinas que impulsionam a humanidade para o progresso. Cultivar melindres e desgostos, irritação e mágoa, é o mesmo que semear espinheiro magnético e adubá-los no solo emotivo da nossa existência. É intoxicar por conta própria a tessitura da vestimenta corpórea. Melindres e desgostos, sendo cultivados, sendo mantidos com carinho, ai tadinho de mim, ou não fale mal de mim, não me critique. Isso quer dizer que nós estamos introjetando irritações e mágoa que irão semear espinheiros magnéticos. Toxinas psíquicas, conforme está lá no livro Consolador, no capítulo 6, Amparo Fraternal. Toxinas psíquicas que nós mesmos exalamos e aspiramos, intoxicando-nos de forma muito complexa para os futuros que nos esperam dentro dos processos naturais que nós precisamos elaborar para o aprimoramento do nosso íntimo. E isso temos que buscar uma outra coisa, um outro entendimento. Manter melindres e desgostos é intoxicar por conta própria não só a estrutura perispiritual, mas também a vestimenta física.
E aí nós vamos ver, tem mais um estudo falando sobre isso, os bióforos, as células que fazem o intercâmbio entre o corpo físico e o corpo espiritual. Esse bióforo, então, vai fazer como uma interface, vai passar tudo aquilo que nós pensamos e sentimos no corpo, criando uma psicosfera no corpo espiritual, vai passar para o corpo físico. E um monte de outros adoecimentos que existentes no nosso corpo físico, via corrente sanguínea, via bióforo, vai passar para o corpo espiritual. Criando elos, criando magnetismos perigosos, criando situações perigosas, que nos impulsionará ao resgate, talvez desnecessário, de situações que, se nós fôssemos um pouquinho mais vigilantes, não cairíamos nela. Estragando os centros da nossa vida profunda e arrasando, consequentemente, sangue e nervos, glândulas e vísceras do corpo, que a divina providência nos concede entre os homens, com vistas ao desenvolvimento das nossas faculdades para a vida eterna. Recebemos o corpo, mas muitas das vezes o espírito, devido ao grande número de conflitos que ele carrega em si mesmo, ele esquece que esses conflitos, se eles não forem educados, racionalizados, eles vão gerar os venenos que irão nos destruir. Como ele diz ali, nos centros da nossa vida profunda, nessas glândulas, são responsáveis pela produção de hormônios. Os hormônios nos dão a vida, nos ajudam a cumprir as funções que temos que cumprir aqui na Terra. E aí, sangue e nervos são danificados pelos nossos conflitos. As glândulas e vísceras do corpo também são danificados. E o corpo, que é a estrutura divina, que nós recebemos do Pai Misericordioso, que tão importante é para desenvolvermos as nossas faculdades vitais e tomarmos as atitudes de cada dia na edificação do bem, fica então debilitado, limitado, e faz-se necessário um conjunto de outras ações que nos impulsione para a paz, que nos impulsione para a luz, que nos impulsione para o amor divino. Mas para isso, faz-se necessário que abramos o nosso sentimento para entender que todo o processo está dentro de nós. Mas na maioria das vezes nós vamos precisar de ajuda externa, seja de um conselho de um amigo ou de um profissional, seja através do passe, seja através da homeopatia, mas essas ajudas são necessárias para restituir as nossas forças, nos reimpulsionar na direção do bem. Mas temos que abrir as nossas emoções para concebermos a importância do bem e agirmos para que o bem seja edificado onde quer que estejamos. Portanto, meus irmãos, trabalhemos na edificação do bem, trabalhemos no impulsionar para uma nova era de luz, de fraternidade e de paz. Compete a cada um de nós vestirmos-nos das camisas sagradas do bem e do amor e começarmos a trabalhar na edificação das luzes eternas em nosso caminho. Então, nesse momento, é de fazermos uma grande reflexão. Busquemos a ajuda necessária, principalmente no caso do passe e da homeopatia, que nos reimpulsionará para as grandes realizações que a vida nos oferece. E a Divina Providência irá nos dar as oportunidades de crescermos para Deus, de buscarmos as luzes divinas que nos impulsiona para mundos melhores, para a paz e para a fraternidade e para a luz. Guardemos assim compreensão e paciência, bondade infatigável e tolerância construtiva em todos os passos da senda. Porque somente o preço da nossa incessante renovação mental para o bem, com o apoio do estudo nobre e do serviço constante. Esse sublime convite que Emmanuel nos traz, nos dá o tamanho da nossa responsabilidade, de procurarmos nos entender, de procurarmos edificar em nossas vidas o caminho sagrado que nos conduz ao Pai.
E esse caminho sagrado é resumido nesse parágrafo: compreensão e paciência. Compreender o sofrimento do outro, compreender a dificuldade do outro, compreender até mesmo a maldade do outro e termos paciência para que ele se recupere. Bondade infatigável e tolerância construtiva. Temos que ser bons. Temos que estar sempre dispostos a ajudar. Temos que estar sempre dispostos a contribuir, a colaborar. E depois, em cada passo da nossa senda tem que ser marcado por essas qualidades. E assim, nós temos que implementar agora uma incessante renovação mental para o bem eterno e para que esse bem eterno estabeleça em nossas almas as luzes que nos impulsionarão para uma realidade sublime do amanhã de luz, de fraternidade e de paz. Com o apoio do estudo nobre e do serviço constante. Estudar o pensamento e vida é nós recebermos essas pérolas de luz que alimentam a nossa alma para a eternidade. É recebermos essas pérolas de luz que certamente nessa vida não conseguiremos implementar todas com a intensidade que está aqui. Mas teremos dado um grande passo para que no nosso amanhã seja repleto de luz e de esperança, de fraternidade e de paz. E em nossos corações, essa paz comece a reinar hoje, para que coloquemos em prática compreensão, paciência, bondade, tolerância e, principalmente, lutarmos intimamente com toda a força de nossa alma, nos impulsionando para as grandes realizações do Espírito. É que superaremos o domínio da enfermidade aproveitando os dons do Senhor e evitando os reflexos letais que se fazem acompanhar do suicídio indireto. Todas as enfermidades, todos os sofrimentos que vêm em nós precisamos treinar esse domínio íntimo, da autoeducação. Então não precisamos de remédio? Há uma grande diferença entre precisar de remédio e ter domínio íntimo. A nossa sociedade ocidental cria para nós uma série de conflitos dos mais variados, tanto pela estrutura cultural, como pela estrutura... Eu quero criar uma palavra aqui agora. Da nossa ambição constante. Eu não consegui criar a palavra que eu queria criar. Então essa questão de estar sempre ambicionando de uma forma totalmente sem nexo, fora dos propósitos, cria para nós problemas sérios de saúde dos mais variados. E é por isso que nós temos que começar a procurar entender esses processos sublimes de educação da alma, para evitarmos os reflexos perigosos e letais que a vida possa nos trazer. Pensamento e vida é uma fonte de luz para o nosso espírito. Pensamento e vida, uma fonte de constante inspiração para vivenciarmos o melhor, para que o melhor esteja sempre conosco, onde quer que estejamos. Saibamos, pois, ter esse livro ao nosso alcance, para sempre darmos a nossa folheada, darmos a nossa pequena lida e anualmente fazer um estudo, que a gente pegar uma lição por dia, são 30, em um mês a gente lê todo ele, fazendo grandes reflexões sobre cada lição que a gente vier a estudar. E aqui, na internet, nós temos o nosso estudo, que vai te ajudar a buscar outros ângulos de percepção e, quem sabe, você nos colaborará conosco, trazendo novas sugestões de entendimento para essa sublime pérola de luz, que se chama-se Pensamento e Vida. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos impulsione para um mundo melhor, onde saibamos construir a paz e a fraternidade onde quer que estejamos, porque é da vontade divina que todos nós nos tornemos pessoas melhores, nos tornemos pessoas mais saudáveis e mais úteis na seara do bem. Se você sair da seara do bem, você não vai ser útil. Mas como você quer ser útil, você precisa ser útil e é do seu interesse ser útil, arregace as mangas e vamos trabalhar na seara do bem, construindo a paz, a luz e a fraternidade em nossas vidas. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos fortaleça, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja.